Olá, sou o Saulo Daniel. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui uma pequena conversa de como organizar projeto de artes para Game Jams. Essa palestra faz parte do GMTK Game Jam 2025, que está sendo sediado também pelo Pong. E vamos ver aqui. Quem sou eu? Eu sou o Saulo Daniel Ferreira Pontes, eu sou graduado em Engenharia de Computação. Eu sou artista 2D, 3D, ilustrador, quadrinista, logravorista e artista técnico, um dos membros fundadores do Pong Podgrind Games. E estudo e trabalho com produção de jogos há aproximadamente 10 anos. E já colaborei com diversos jogos comerciais e não comerciais. A princípio, né, para a gente entender como organizar melhor nossos projetos de arte para a produção de jogo, a gente tem que entender qual o passo a passo, né, que uma produção do jogo tem, né? Então, a princípio é a pré-produção, onde a gente vai ter a parte da a ideação dos conceitos, a análise dos requisitos de como que eles podem ser produzidos e uns conceitos de arte iniciais. Vamos ter a produção do projeto, que em si começamos a fazer o design do jogo, os protótipos e testes mais imediatos para verificar se a jogabilidade realmente é viável e também já começar a gerar um produto mais finalizado. Aí tem a produção e implementação, que a gente vai trabalhar de forma mais intensa na parte da arte, da programação, da música e dos testes para validar a gameplay, o game design, e se existe bugs no projeto. E depois vamos para a produção, onde a gente vai ter a parte de testes finais, para conseguir finalizar o produto para entrega, e depois vamos entrar na parte de pós-venda e distribuição, né? Então, mas no Game Jam a gente tem que fazer esse processo de forma mais simplificada e rápido. Então, e para isso a gente tem que reduzir um pouco é, o escopo desses passos. Por exemplo, na pré-produção a gente tem que ter uma ideação bem rápida e já pensar que tentar fazer uma análise de requisitos para ver se realmente vai ser uma produção viável baseada nas equipes que você tem e também nos recursos disponíveis atualmente. Juntamente com o tempo e o período que a Game Jam vai ocorrer. Por exemplo, nesse caso, geralmente a Game Jam são de 48 horas, então tem que ser um desenvolvimento de requisitos e análise bem rápida da ideia. Né? Na produção do projeto, a gente vai ter também uma produção rápida dos conceitos e ASCII já para passar para a programação, para que o programador de fato consiga validar as mecânicas e conseguir repassar os feedback para os artistas e a produção do game design para seguir em frente com o projeto. Posteriormente, tendo essa parte validada, né, vai ter a parte de implementação, que vai ser bem corrida também, e a entrega final, que tem que ser feita no site da Game Jam, onde a gente vai ter que disponibilizar uma build web ou então uma build executável para Windows ou outro sistema operacional comumente usado. Para mostrar um pouco para vocês como funciona essa etapa, eu vou trabalhar aqui com alguns softwares de desenvolvimento gráfico, como o Sprite e o Krita, e depois, onde a gente vai preparar alguns arquivos de projeto, e depois a gente vai utilizar esses arquivos dentro da Unity para organizar as pastas e como catalogar melhor eles dentro de um projeto para que o pessoal consiga utilizar de forma mais efetiva durante a produção do Game Jam. Então, voltando aqui para o Sprite, vou criar aqui um novo projeto aqui, cadê? Assim, a princípio eu tinha falado com vocês aqui sobre como que o Sprite funciona, então eu vou repetir aqui de novo. Ele basicamente é um software de edição 2D, de arte 2D, né, que é especializado em pixel art. Ele é um dos softwares mais utilizados atualmente para produção de jogos independentes que utilizam esse tipo de estética. E ele tem algumas funcionalidades aqui, como palhetas, linha de tempo, controle de layers, organização de canvas. A princípio aqui a gente pode criar um arquivo 512 por 512 para ter bastante espaço para a gente trabalhar e nele a gente vai definir algumas características do nosso projeto.
Criando arquivo aqui, né? A gente vai ter uma paleta bem razoavelmente grande aqui, porque cada quadradinho desse aqui vai ter 16 por 16 de espaçamento. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar uma grid de escala aqui para a gente definir qual o tamanho dos assets que a gente vai utilizar no projeto. A princípio, a gente vai utilizar aqui um personagem 32 por 32 na altura e largura dele. E as peças dos tiles maps vão ser 16 por 16. Criando essa grid aqui, né, eu vou deixar ela um pouco transparente aqui para não interferir muito na arte. A gente vai criar aqui um rascunho do personagem que a gente vai utilizar. Esse personagem, né, se você desenvolvendo ele rapidamente, você consegue passar, do jeito que está aqui, para o programador, para ele já começar a fazer os testes iniciais na engine e verificar alguns aspectos básicos, como o tamanho de câmera, a resolução da tela que vai ser utilizada, ou movimentação simples e colisões básicas de física dentro do jogo. E também criar um level design simplificado usando mesmo uma peça simples. Porque com já tendo essa escala feita, né, ele vai só precisar substituir depois quando tiver a imagem finalizada. Após esse rascunho aqui, a gente vai ter que utilizar a parte do conceito mais elaborado da arte, na qual eu já tinha começado a fazer, no qual eu fiz um personagem. Eu ensinei as cores básicas dele, já estava mexendo aqui no cabelo para dar uma organizada. Deixa eu continuar aqui para finalizar. Que tendo o rascunho básico dos personagens, a gente consegue colocar os detalhes e as cores. Também aqui eu estou utilizando uma paleta simples que vem do próprio Sprite, que é a paleta do Pico 8, que é uma paleta bastante utilizada hoje em projetos. É a que eu utilizo esse console virtual. E vamos dar uma ajeitada aqui no resto do personagem. Eu tava ajeitando o cabelo aqui, a orelha dele. Então eu vou colocar uma boca aqui também. Pronto, tendo um personagem pronto e a uma escala aqui para a parte da peça do solo também, onde ele vai ocorrer o terreno, né? Que é o terreno básico de grama. Eu posso também continuar aqui ele e estender melhor aqui para fazer um terreno mais amplificado que vai deixar a peça mais, como é que diz? Vai deixar as peças de forma mais padronizadas para a gente fazer outros tipos de terreno mais amplos, além de só com essa pecinha. Então eu posso ir duplicando ele aqui, ó, colocar do lado e linkar aqui uma peça com outra na transição, que aí ele vai ter as bordas unidas quando a gente for montar no projeto. Aqui. Pronto, tem essa parte aqui, né? A parte de cima eu posso fazer também com mais um bloco aqui de mais 6 para complementar ao encaixe das peças. Então, vou copiar essa parte de baixo aqui dele, coloca aqui. Pronto. Assim eu consigo gerar uma peça de terreno que vai possuir, vai ser 3x3, né? Vai ser 9x9, vai dar 9 peças de encaixe, que é o suficiente para gerar um terreno básico para a gente criar um level design simplificado que fique bonito. Depois disso que também eu tinha criado um prop, esse aqui era um prop de bandeira para sinalizar quando ele chegasse no final do level. Posso pintar ele aqui também para deixar um pouco mais específico. A vermelha aqui, a base eu vou deixar roxa e o pau aqui, ou a haste, né? Eu vou deixar esse meio cinzinho aqui. Pronto, tendo essas peças aqui implementadas, o primeiro que a gente pode fazer é o seguinte, é organizar elas melhor aqui para exportar elas como tileset e com sprites. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou separar aqui ó, essas peças básicas do tileset junto com a bandeira
e deixar o personagem aqui em outro arquivo para a gente fazer uma animação simples dele. Então vou organizar melhor isso aqui para cá. Vou selecionar aqui a bandeira que ficou meio alta aqui fora do nível, vou deixar um pouquinho mais para baixo. Pronto. Pronto, vou selecionar aqui as peças iniciais dos props e do T7 e criar um novo arquivo. Vou adicionar ele aqui. Vou salvar aqui como um arquivo PNG. Pronto, esse arquivo PNG salvo, né? Ele vai estar disponível aqui. Cadê? Pronto, ele vai estar aqui na peça, né? Já salvo também com a transparência. E já vai ter escala própria para a gente, quando fizer o corte na engine, já não dá nenhum problema. Agora eu vou criar aqui um novo arquivo para a gente fazer a animação do personagem. Deixa eu pegar ele aqui. Criar um novo arquivo, 32.32. Vou colocar aqui a base dele, vou salvar aqui como personagem, como o arquivo principal de editor. Pronto. Tendo ele aqui na primeira linha, né? Eu posso criar uma nova aqui de referência, para deixar ele. E cadê? Pronto, essa aqui vai ser a linha de referência. E aqui vai ser a leia da parte das animações. Né? Eu posso fazer o seguinte também, para facilitar, né? Eu posso separar as partes dele em componentes específicos, como o tronco e as pernas, os braços e a cabeça. Então, eu posso criar novas 3 leias aqui. Então, cabeça, braços e tronco. Colocar mais um aqui para ser as pernas também. Pronto, a partir de cada parte dessa aqui, né, eu posso remover aqui a área específica que eu vou querer. Pernas aqui, os braços também. E a cabeça. Pronto, assim eu vou ter as peças do personagem segmentadas de forma que eu consiga editá-las facilmente também, de forma a aproveitar o que já foi feito. Então, tem aqui as pernas, o tronco, os braços e a cabeça. Pronto. Com isso aqui eu posso gerar um novo frame aqui, ó, new frame. E posso criar aqui, deixa eu criar mais outro aqui também. Esses 3 primeiros aqui, eu posso selecionar eles e taguear aqui no Azeprite como ou a tag aqui do parado. E nesse primeiro aqui é o da referência, o parado vai ser esse que vai ter a animação dos 3 frames. E depois também a gente vai fazer uma animação dele andando. Né? Vamos examinar aqui o que a gente pode fazer. O parado, primeiro frame normal, o segundo frame aqui, que a gente pode fazer aqui. Ó. O tronco pode descer aqui um pouquinho. Os braços também. E a cabeça aqui. Ó.
Pronto, desceu aqui, já deu uma movimentação nele, né? Então, no terceiro aqui, que a gente pode fazer aqui. Quando ele tá subindo aqui, ó, eu posso levantar o tronco um pouquinho. Deixa eu ver aqui. E também aqui, eu mexi aqui na cabeça do tronco desse de novo e vou mexer aqui agora nos braços dele para deixar ele com o movimento aqui como ele estivesse abrindo aqui quando estivesse subindo. Pera aí, deixa eu ver aqui. Desceu. Pronto, outro movimento que a gente pode botar aqui também nele, né? Ele dá uma piscada no olho aqui quando chegar no último frame. Deixa eu ver aqui. Pronto, aí a gente já tem uma animação básica também, já dá para fazer um teste na engine. Agora, posteriormente, vamos fazer aqui uma animação dele fazendo uma caminhada básica aqui também. Vou copiar o primeiro frame aqui, que tem a base de referência, criar aqui um novo frame vazio e colar aqui a parte. Cadê aqui? Pra cá. Pronto, criando aqui o novo frame, né, eu vou. Geralmente a caminhada, né? A gente pode representar a de 3, 6 e 8 passos. Né, 3, 5 e 8 passos. Vou fazer um só de 3 também aqui para a gente simplificar também para ficar mais rápido. Então, novo frame, novo frame. Vamos ver aqui. Quem que a gente pode fazer aqui? Ele tá parado, depois ele vai colocar a perna aqui para frente. Aqui. Opa, perna. E outra aqui a gente bota para trás. Aqui tá parado, tá com as pernas abertas. Aí depois ele tem que estar com as pernas na transição aqui também do meu termo.
Sim, eu adicionei aqui uma tagzinha também para ele dar o loop aqui da animação. Pronto, a gente tem aqui as pernas dele se mexendo. Agora a gente tem que fazer as animações secundárias do resto do corpo, né? Então vamos ver aqui. Tá parado, quando ele tá andando, eu posso, além da perna estar aberta, né? Eu posso dizer que ele saiu um pouco do chão aqui, eu posso aumentar aqui a posição que ele tá no tronco. As pernas também aqui. Pronto, deu um efeito aqui melhor. Deixa eu continuar o resto aqui. Ajustei a perna, ele subiu, desceu. Aí agora a gente faz o seguinte: a gente vai mexer na animação, tá vendo os braços dele, né? Quando ele andou aqui, a gente pode usar o mesmo esquema desse outro aqui, que ele deixou os braços mais abertos. E a cabeça dele também pode subir um pouquinho aqui também. Pronto, aí a gente já tem aqui, né, a movimentação dele básica e também tem um macetezinho aqui também que eu fiz, ó, no do meio. Eu posso também usar esse mesmo frame aqui para o seu frame de pulo. Caso eu necessite, então eu vou só copiar ele aqui um pouquinho. Eu vou criar um novo frame vazio aqui. Eu vou colar aqui esse mesmo frame que foi o dele andando. E tá vendo o pulo? É só para diferença aqui, em vez de deixar os braços dele para baixo. Posso dizer que eu deixo os braços dele aqui invertidos aqui para cima. Então, opa. Braços. A transformada não tá dando certo aqui por algum motivo. Deixa eu ver o que foi. Ah, sem querer eu apertei travar aqui. Então fica assim, ó. Fica o. Vou colocar uma tagzinha aqui só para marcar também, né? Pulo. Então já vai ficar o frame inicial de referência, a animação de andando, de parado, quer dizer, a animação de andando e o frame de pulo dele. Com isso aqui que que eu posso fazer? Eu tenho dois métodos que eu posso exportar esses sprites. Eu posso exportar cada animação em um arquivo separado ou tudo em um arquivo só. Eu recomendo que cada animação esteja em um arquivo separado, porque pode ser que seu personagem futuramente precise ter frames de tamanho derivados que sejam maior que esse, aí você vai precisar colocar em um arquivo diferente, então ele vai ter que também aumentar o tamanho do canvas que ele está utilizando. Então, vou exportar a princípio esses frames separados, então vem aqui em export, a export as, ele vai gerar algumas configurações aqui, deixa eu ver, cadê aqui? Deixa eu ajeitar aqui, na verdade, export spreadsheet aqui, na verdade. Que aí ele vai ter as configurações de sprite, ó. Tá vendo que ele gerou aqui, a princípio, né?
ou a exportação com todos os frames no arquivo som. Mas eu posso configurar aqui para substituir isso aqui. Então quero que verificar se ele tem só as tags que eu botei aqui, como a tag de parado. Ó. Aí ele vai pegar só os frames de parado ou de andando e o de pulo. Então eu vou selecionar aqui o parado, eu vou marcar aqui output file, ou então a saída do arquivo, né? E vou renomear aqui, né? A exportação vai ser personagem, aí eu posso botar aqui um tracinho no final do arquivo, aí como pulo. Nesse aqui é o parado, né? Parado, apertar export, ele vai gerar o arquivo separado. Então vou fazer isso de novo com as próximas tags aqui. O andando, eu modifico aqui o nome dele de novo. Andando, exporto e esporte, pulo. Pronto, com isso eu já tenho aqui os arquivos na minha pasta separados. Aqui, ó, pronto. Aqui a gente pode observar o que a gente já tem então, até agora. A gente tem um arquivo do Sprite, que é o arquivo fonte, e vamos ter os arquivos dos frames de animação e os arquivos do tileset e assets. Com esses arquivos aqui, então, eu posso vir na Unity, né, depois que eu configure um projeto 2D e importar para dentro dele. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. A princípio, eu tenho aqui uma cena padrão vazia, né? Eu vou criar aqui uma hierarquia no gerenciamento de arquivos. Deixa eu ver aqui. Vou criar aqui uma nova pasta, create. Geralmente a gente separa as pastas na Unity baseado no tipo de arquivo que ela tem, né? E também nas propriedades que os prefabs vão gerar. Então, vou criar aqui a parte de sprites. Uma pasta de sprites. Aí dentro da pasta de sprites, vou criar mais duas pastas, que vai ser a personagem. E depois vai ter uma pasta chamada props, ou então telemaps aqui. Pronto, telemaps. Pronto, aqui na parte de personagens eu vou adicionar os arquivos do personagem aqui. Assim que ele importou, ele vai gerar umas configurações específicas aqui que eu vou mostrar daqui a pouco. E vou adicionar também aqui a imagem do tileset na parte de telemaps. Pronto, eu vou ter aqui, né? Deixa eu ver, só a gente ficou meio miúdo, né? Deixa eu trocar aqui o outro esquema. Ixi, mesmo assim ficou pequeno, mas desse mesmo. Pronto, mas eu tenho aqui, né, a pasta do personagem com as artes dele e tá. Posteriormente, o que a gente tem que fazer aqui agora? Quando eu inicio. Deixa eu ver que esse lupa. Acho que a lupa vai ficar melhor aqui. Deixa eu achar onde é que ela foi parar. Aqui, pronto. Vou dar um zoom aqui. Certo, assim, ó. Assim que eu inicio, né, o personagem ele vai ter algumas propriedades aqui específicas. Deixa eu voltar para cá. Ó, ele vai ter a parte de texturas, né? Eu vou ter que definir aqui quantos pixels por unidade o projeto vai ter que precisar, né? Como a Unity utiliza uma unidade virtual que equivale a 1 metro, então em 1 metro de. Ou então, uma unidade da Unity vão caber 100 pixels aqui do jeito que está. Só que para a escala ficar legal aqui do jeito que eu trabalho, eu vou colocar que eu vou utilizar a escala 16 aqui,
porque cada peça do tile map que eu criei é do tipo de 16 por 16. Então, seleciono aqui 16 e vou depois apertar aqui também, ó, a configuração onde eu vou trocar o filtro modo point e apertar aplicar. Com isso, eu vou garantir que as pixel art não fiquem desfocadas e a escala fique corretamente no padrão aqui. Depois disso, eu posso abrir aqui o Sprite Editor. Deixa eu só ajeitar aqui a lupa, não tá novo. Ó, Open Sprite Editor. Para gerenciar o corte dos sprites aqui. Opa. Cadê? Aqui, pronto. Para gerenciar o tamanho do corte do sprite. A princípio, né, quando ele importou para dentro da Unity, ele gerou aqui um corte padrão aqui baseado no espaço em branco que tem dentro desse spreadsheet. Mas aí eu vou ter que vir aqui no Slice, trocar aqui para Grid by Cell Size ou então Cell Count e fazer esse corte aqui manualmente. Então, eu tenho aqui uma linha e 3 colunas, então eu tenho 3 colunas e uma linha aqui, eu posso apertar Slice e apertar Play. Aí agora sim eu tenho o corte corretamente aqui, ó. Vocês podem ver também que dentro do corte de cada sprite vai ter um pontozinho de pivô aqui, que vai ser o centro de onde o personagem vai rotacionar. Quando você, na verdade, onde vai rotacionar quando você fizer as transformadas dentro da Unity. Caso você necessite, você pode também trocar aqui, né, a posição do pivô para várias outras áreas aqui, ou então uma posição customizada. Outra coisa que vocês podem ver aqui também é que a arte, né, ficou com um aspecto meio estranho. Isso é devido também a uma parte da configuração que ele tentou pegar de forma mais otimizada possível para gastar o mínimo de memória. Aí, com isso, ele fez uma transformada aqui que está utilizando pouca, menos ainda paletas de cores do que a gente estava utilizando na nossa paleta. Mas então a gente tem que organizar aqui novamente o arquivo. Deixa eu ver aqui no tele. Ó, vem aqui em personagens. E vamos trocar aqui ó, o formato da cor aqui, ó, tá em automático, a gente coloca em RGBA 32. Pronto, fazendo isso aqui agora, se a gente apertar o sprite aqui, agora ficou correto as cores dele. O mesmo agora que eu tenho que fazer também para as outras imagens que ficaram sobrando. Então vou selecionar elas aqui. Vou mudar aqui o tipo para 16. Eu vou colocar aqui para point. Outro RGBA 32. Aplicar. O tile também, do meu jeito. 16. Point. Cadê aqui? RGBA 32. Vou aplicar aqui. Agora vou fazer o corte novamente desses aqui. Open Sprite Tool. Slice. Pronto, aplicou o corte. Salvou aqui. Pronto. E agora no Sprite também, mesmo jeito aqui. Ó. Open Sprite Editor. Só que agora aqui a gente vai pegar pelo tamanho do grid de quem está usando 16 por 16. Então, para isso, eu vou aqui em Slice. Vou trocar aqui de Grid by Cell Size. E vou colocar aqui que cada pecinha tem 16 por 16 aqui. Apertar Slice. Agora sim ele vai apertar porque ele separou aqui, ó. Ele ignorou os espaços em branco e pegou só a parte que tem a imagem configurada. Então, aquela peça agora aqui, ó, tá tudo separadinha. Do jeito que ela tá aqui, né, eu posso utilizar para gerar um tile map. Mas a princípio vamos, né, configurar aqui primeiro opa, aqui, aplicar. A princípio vamos configurar primeiro aqui o personagem. O personagem, né, eu posso puxar aqui a primeira imagem de referência dele que ele anda parado aqui. Pronto, adicionei ele aqui nascendo no projeto. O que eu posso fazer depois aqui? Eu preciso configurar algumas partes de colisões nele, mas a princípio vou configurar a animação, que é a parte de arte que a gente está necessitando agora, né? Para criar a animação nele, eu vou adicionar aqui o componente Animato. E esse componente animato aqui vai precisar ter um componente de controle de animação, que a gente vai conseguir verificar a partir desses painéis aqui do Windows. Cadê? Vai ser o Animation, que vai ser a timeline, e o Animator, que vai ser a parte do fluxograma de máquina de estado, das transições das animações que ele possui. Para isso aqui eu vou criar aqui uma nova animação, Create.
Essas animações aqui, né, é bom também não é deixar solta, você pode criar uma parte só para guardar essas animações. E geralmente eu gosto de deixar ela junto com as artes dos personagens, né? Então, porque que cada um tá usando. Então vou vir aqui no scenes, né? Opa, scenes não, quer dizer, os sprites. Vou criar personagem aqui e criar uma nova pasta para ele. Então, essa nova pasta, animação. Vou criar aqui a animação que está sendo utilizada, essa é a parada. Fazendo isso, ele vai criar aqui um arquivo, vai habilitar o uso da timeline e também já vai aparecer aqui no Animator o fluxograma da máquina de estados, de como que ela vai conseguir interagir entre as animações e as variáveis de controle. Quando a gente vem aqui para o projeto, dentro da parte de animação, ó, ele criou também outro arquivo aqui que é tá como é o nome do arquivo do personagem principal que foi gerado aqui, né? Que é ó, o personagem andando, vou retrocar aqui para ficar mais orgânico com o personagem. E também aqui o nome do personagem na cena, vou trocar para personagem também. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Esse arquivo que ele gerou é o Animate Controller, que ele vai já vincular diretamente aqui para o personagem. E na animação parada aqui, ele veio vazia. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar os sprites dos frames de animação aqui para cá. Então, adicionei o primeiro, por enquanto você não consegue ver nada, mas se clicar aqui no quadradinho, no triângulozinho que tem do lado, ele vai mostrar aqui qual frame que você está botando. Aí eu vou adicionar mais um aqui, que é o. Peraí, eu peguei o personagem. Ah, eu peguei o personagem andando. Deixa eu pegar o outro aqui. Cadê? O parado aqui embaixo. O parado. Então aqui, ó. Na Gina eu já posso testar se a animação dele tá funcionando. Ficou faltando mais um frame aqui por causa do ciclo dele que ele não pegou. Então eu posso botar o mesmo parado aqui no final para ele mostrar aqui o último quadro. Uhum. Pronto. Tem a primeira animação. Preparado, então posso vir aqui e colocar uma nova animação que vai ser a de andando. Do mesmo jeito, né? Eu puxo aqui os frames de animação para cá. A gente pode examinar aqui como é que ficou. Ó, ficou um frame mais aqui. Eu posso tirar isso aqui para não ficar estranho. Vamos ver. Pronto, então vamos ver que ele abriu a perna, fechou as pernas aqui e deixa eu ver o que eu faço. Vou colocar mais um aqui para ver como é que fica.
Ah, pronto, voltei aqui, que caiu a transmissão. Assim, continuando, a gente tem parado aqui, não. Eu tava configurando o frame de animação do personagem andando. Eu configurei o frame dele parado. E depois aqui eu adicionei também o pulo. Após fazer isso, o que a gente tem que fazer agora aqui? A gente necessita de configurar também o tile map. Para configurar o tile map aqui na Unity, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou criar aqui um novo. Cadê aqui? 2D Object, Telemap. 2D Object, Telemap retangular. Nele eu vou conseguir fazer a pintura do cenário e para editar ele eu preciso também ter o Tile Palette aqui disponível. Então vem aqui em 2D, Tile Palette. Ele vai abrir aqui um menuzinho com o editor de paletas. E eu posso fazer o seguinte, tá? Pegar aquela imagem que eu criei, né? Cadê aqui os sprites, do sprite Tile Map. E arrastar para ele aqui. Arrastando para ele, ele vai gerar aqui uma paleta nova de Telemap. Essa paleta eu posso salvar aqui em algum local, né? Vou colocar aqui também na pasta específica dos Telemaps. Vai ser Seleciona a pasta. Ó, ele gerou uma paleta com um nome qualquer, vou renomear aqui para cenário. E ele gerou também aqui, dentro do nosso arquivo, umas pecinhas aqui soltas. Né? Essas pecinhas aqui soltas não é muito bom deixar assim, então é bom a gente criar uma nova pasta para ela também, para não confundir aqui. Então eu vou criar uma nova pasta, como Tiles. E vou guardar todas essas pecinhas aqui dentro dessa pasta. Então agora tem aqui a possibilidade de pintar aqui na grid usando essas peças que eu criei anteriormente. Né? Então vou pegar aqui ó, o do chão. Posso fazer aqui ó, um chão para o personagem. Essa parte aqui mais embaixo eu posso usar uma ferramenta aqui que ajuda a pintar em área. Também vou pegar aqui as bordas, né, que eu adicionei. E também eu posso fazer aqui outra grid, né, que possa não ter um colisor efetivo de onde ele vai bater, que vai ser essa que eu for renomear aqui para chão. E a outra eu vou colocar como props aqui. Create, UI, cadê aqui? Objeto 2D, telemap, telegrid, retangular. Isso aqui vai ser props. E eu vou pegar aqui, ó, a bandeirinha e colocar aqui no canto. Cadê aqui? Pincel. Pronto. Com isso aqui eu já tenho um bloco que eu posso sair pintando aqui. Então não querer mais a parte de um cenário aqui bem complexo. Mesmo usando peças simples aqui, né? O que a gente pode fazer agora para deixar esses blocos aqui o personagem funcional no jogo? Né? Opa. Eu apertei um botão aqui de visualização do negócio. Pronto. Vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui agora o personagem novamente. Vamos configurar aqui o Animate o controle dele aqui. Ó. O que ele vai precisar aqui para a gente configurar? A gente vai ter que ter algumas transições aqui entre as animações. Então, ele começou aqui no verde, né? Foi para animação de parado. Depois ele tem que ir para animação de andando. E a animação de pulo, ele vai se ocorrer algum evento que vai fazer ele pular, né? Então, de parado, eu vou criar uma transição para pulo. De andando, vou colocar uma transição para pulo também. E de parado para andando. E de andando para parado, eu vou criar outra transição, uma transição para cada também aqui.
Pronto, essas transições aqui, né, quando eu clico nelas, elas ficam azulzinhas e vou mostrar aqui do lado algumas variáveis no espectro. Essas variáveis aqui, eu consigo controlar elas a partir de algumas condições específicas. Ó. Eu posso ter uma condição aqui que vai encerrar a animação quando o tempo dela acabar, ou não. Vou desabilitar aqui essa para todas. Eu quero que a animação ocorra rapidamente. E depois eu tenho aqui umas variáveis de controle. Por enquanto não tenho nenhuma variável aqui, eu posso criar variáveis aqui nos parâmetros para a gente testar. Então, vou criar aqui ó, uma variável tipo booleana que é andando e outra booleana que vai ser pulo. Essas duas variáveis aqui, né, que eu vou fazer, eu vou vir aqui na transição de parado para andando, vou perguntar se andando é verdadeiro, eu vou para andando, se andando for falso, eu vou para parado, e se tiver algum pulo, né, depois que eu vou gravar aqui também tem a transição para parado aqui, desse, ó. Se o tá parado e vai pular, então ele vai entra no pulo. Se o pulo for falso aqui, ele volta para o parado. E se está andando e pular também, ele vai para o pulo. Com isso aqui, se eu rodar o jogo, deixa eu botar para cá o bicho. Ó. Pronto, eu rodei o jogo aqui, ele começou a animar, né? A animaçãozinha dele parado aqui. Deixa eu ver se consigo dar um zoom maior aqui. Colocar a paleta para cá pro outro lado. Só que aí eu vou selecionar aqui, ó, o personagem, né? Personagem. Vou adicionar, apertar aqui que eu tô andando na variável. Então ele vai para andando. Se tá andando aqui e aperta pulo, ó, ele pulou. Se o pulo acabou, ele voltou para parar e foi para andando de novo aqui. Então, se eu desligar o andando, ele para. Está parado e eu aperto pulo, ele vai fica no estado de pulo novamente e depois volta para o parado quando acaba. Uhum. Pronto, com isso que a gente já tem a estrutura básica do jogo de plataforma. Né? O que está faltando aqui agora é um script de controle do personagem e alguma parte de colisões aqui do mapa. Então eu vou configurar aqui esse mapa. Vou criar aqui uma nova tag para ele. Vai ser uma tag chamada chão. E vou selecionar aqui o chão e colocar ele como tagado aqui. Ao fazer isso, né, eu vou conseguir identificar ele quando eu ver algumas colisões, mas para isso primeiro tem que adicionar o componente de colisão da Unity aqui, que é o Rigid Body de 2D, cadê? Physics Rigid Body 2D, e depois aqui eu vou adicionar também o a Telemap Collide 2D aqui. Pronto, com isso aqui, ó, todas as colisões eles vão ficar marcadas aqui em verde. É, esse outro aqui ficou errado, que eu pintei na Lady Props, aí ele não pegou colisão, vou apagar aqui novamente. Aqui. Mas eu posso adicionar novamente eles para as colisões ali. Deixa eu trocar de novo com a lei que eu estou editando, que é o chão. E vou pintar aqui novamente os quadradinhos aqui no canto. Você tem tipo umas plataformas que tá pulando aí lá para frente. Ó, vocês podem ver que vou colocar também uma dessas pequenininhas aqui em cima. Quando ele vem para cá, ele tenta pular nas miúdas. Pronto, aí agora a parte do chão que tem a colisão. Falta outra coisa também aqui no chão que eu tenho que travar aqui de forma que ele não caia com a gravidade. Então eu tenho que botar como estática aqui a interação física das plataformas. Agora, eu vou fazer o mesmo aqui, configurar a física básica para o personagem também. Então, adicionar aqui o componente, eu vou colocar o Rigid Body 2D nele, cadê? E vou adicionar aqui uma colisão de cápsula para o personagem aqui, cápsula colida. Vou diminuir aqui um pouco do raio dela, que está muito grande no X. Pronto. E agora eu vou aqui, dinâmico, estático.
Ah, tá certo aqui. Agora eu vou colocar uma tag nele aqui, um player, só pra gente ter um identificador se precisar. Também o nosso personagem não pode rotacionar quando ele bater em alguma coisa. Então vem aqui nas constraints e vou travar o eixo Z dele aqui. Vou colocar aqui lá em cima só pra gente ver o que acontece quando dá play. Ó, caiu, ficou aqui na colisão. Não, se ele estiver fora da colisão, né, ele vai ir pro infinito e além aqui. Então, o que a gente pode fazer agora? Eu posso criar um script básico que vai interagir com esses objetos do cenário. Então, deixa eu criar eu posso criar uma nova pasta aqui também, né? É de scripts para não ficar misturado com as outras pastas dos componentes da Unity. Então, vem aqui, create folder scripts e vou criar aqui um script chamado player. Create mono behavior script player. Com esse script player criado aqui, eu vou jogar ele no personagem. Pera aí, deixa eu ver o que foi. Ah, tá carregando aqui ainda as configurações. Pronto, carregou aqui. Ou novamente puxar o script do player para o personagem. E vou configurar, verificar aqui como é que tá as preferências do projeto. Para ver se está abrindo realmente o editor que eu quero aqui. Cadê? Fiz. External Tools. External tá certo. Eu vou dar 2 cliques no script para a gente abrir aquilo. Pronto, tá abrindo aqui. Ele está abrindo, posso aceitar umas coisinhas aqui. Já vai. Pronto, assim que o script abrir, ele vai iniciar com as funções básicas de Unity, né, com uma classe, com o mesmo nome do script que eu adicionei, e as funções start e update, que são o que vai controlar a inicialização das variáveis e o loop da atualização dos comandos que está adicionado a esse personagem. Então, vou criar esses comentários aqui por enquanto. E, a princípio, só preciso de comandos básicos de movimentação e testar se o personagem está realmente no solo. Então, vou criar aqui. Tá carregando com as coisinhas aqui.
Aí a gente continua. Ah, pronto, deu certo aqui. Então, a princípio, o que a gente vai precisar aqui, a gente vai precisar capturar o sprite render do personagem. Então, vai render, sprite render, private animator, e vamos precisar também capturar o rigid body aqui dele, private rigid body 2D. Tendo essas variáveis aqui que eu vou precisar de uma variável que vai dizer booleana que você está no chão, né? Então, private bool no chão. Pronto. E eu vou precisar inicializá-las aqui no start. Então, sprite render, animation e o rigid body. No chão vai começar como false. Certo. E eu vou adicionar aqui alguns comandos de. Ah, preciso também dar uma velocidade de deslocamento e força do pulo para o personagem aqui. Então, float. Força do pulo. Ixi, agora que ele pede para alugar aqui o negócio. Aí. Ah, pronto, vai deixar eu salvar aqui agora. Salvei. Então, aqui no Pidata, o que a gente vai precisar a princípio é um comando que vai capturar se eu cliquei uma tecla para direita e esquerda e uma pulo. Então, if a input get key code. Vou pegar o A aqui para ser a esquerda e o D para ser a direita e o espaço para ser o pulo aqui. E aí eu vou perguntar se o personagem vai estar no chão para ele conseguir pular, né? Se não chegou a troi, quer dizer, se no chão troi. E eu vou fazer aqui agora, vou pegar aqui transform ponto position, vai receber um new vector 3
left vezes a velocidade, vezes o time delta time. E aqui embaixo é o contrário. E para pular aqui, eu vou adicionar aqui que rigid body, add force, aí force mode, impulso. E agora também falta a gente testar aqui se o personagem realmente está no chão ou não. E para cá, e quando eu vim aqui também para clicar na tecla A e B, eu vou querer que ele troque também o lado que o sprite está rodando. Para isso, eu vou mexer aqui numa variável que tem na Unity. Cadê aqui, ó? Deixa eu mostrar ela. Que quando eu seleciono aqui o personagem, eu tenho aqui, ó, do lado, ó, no sprite render, uma variável que é o flip X, eu posso inverter qual lado que o personagem está. Então vamos trocar aqui. Vou colocar aqui que sprite render, ponto flip X true, e esse aqui falso. E agora a gente tem que adicionar também as funções aqui que vão verificar se houve colisão. Então, vou adicionar o on a collige 2D aqui, para verificar se realmente o personagem está no chão. Então, on collision, 2D stay. E eu vou perguntar aqui se a tag que o personagem está é tipo chão. A colisão aqui, que é a outra. Ponto, compara tag chão. Se for verdadeiro, então o chão é verdadeiro. Caso contrário, eu vou utilizar aqui outra função aqui, que vai ser void on collision este 2D. Na qual vou verificar aqui se o personagem também está batendo até em chão, mas saiu, então vai ficar falso aqui. Agora deixa eu ver aqui como é que tá. A gente volta aqui agora para a Unity e vamos testar se deu certo aqui esse esquema. Dando certo esse esquema, a gente pode passar para a parte do controle das animações aqui, que vai utilizar aquelas variáveis como base. Alternando para um lado para o outro. Mas o pulo não funcionou. Deixa eu ver o que pode ter acontecido. Ah, porque eu não coloquei a configuração aqui da velocidade e a força do negócio. Se eu botar aqui que a velocidade de deslocamento é 6 e a força é 4, provavelmente ele vai conseguir pular. Ó. Ups, pulou bem altão. E a velocidade de deslocamento aqui, certo. Então, vamos configurar aqui no personagem essas variáveis. Então, a força do pulo é 4, a velocidade de deslocamento dele é 3. Ou então, força pulo 2 e velocidade de deslocamento 6. Vamos ver aqui de novo.
Eu vou aumentar um pouquinho o pulo aqui. Força do pulo para 4 também. E agora, eu posso também fazer o seguinte, adicionar a câmera dentro do personagem só para a gente ver para onde ele está indo corretamente. Eu vou zerar aqui o XY na câmera. Opa. Zero, zero. Pronto, ele está indo aqui. Os pulos dele estão indo aqui. Talvez esteja meio alto ainda. Vou diminuir um pouquinho aqui o pulo do personagem. Vou colocar para 3. Testar mais uma vez. Tá o suficiente para ele conseguir pular aqui no canto. Então, vamos ver aqui se ele tá. Ó, ela ainda tá com um pulo meio estranho aqui. Vamos examinar o que pode estar acontecendo aqui. Pronto, por uma vez. Ah, tá certo, tá correto. É porque ele ainda tá com o pulo aqui, porque se ele bate na parede, ele considera também como no chão. É outro esquema para agitar depois, em uma outra oportunidade. Agora o que está faltando aqui é habilitar as animações do personagem. A gente, você se lembra que a gente botou as variáveis de controle aqui, o andando e parado, né? E o pulo, né? Então, essas variáveis aqui a gente tem que acessar via script também para fazer esse acesso da animação dele. Então, no update aqui eu vou adicionar animator set, não, peraí, set float, set bull, cadê aqui? Andando, andando, vai receber, cadê aqui? Se velocidade é diferente de zero. E animator set bull o pulo vai receber quando a for estiver diferente no chão aqui. Vamos esperar aqui o Unity carregar. Agora vamos dar play para ver se realmente funcionou aqui essa conexão. Pronto aqui, ó, o bicho está andando. Quando ele, só que ainda está meio estranho com alguma coisa. Vamos ver na transição o que aconteceu aqui. Se parado, andando é verdadeiro e andando for falso. Certo, deixa eu ver aqui. Uhum. Velocidade for diferente de zero. Cadê aqui? Ah, não, tá errado aqui, né? Velocidade diferente de zero. É que se a física do bicho estiver andando aqui tiver diferente de zero, deixa eu ver o que é. É rigid body. Ponto. Angular velocidade diferente de zero. Pronto. A velocidade angular não deu certo também. A gente tem que pegar então só se o. Ele está se deslocando aqui na posição original. Então deixa eu ver aqui.
posso fazer um teste aqui, é o seguinte, transforme. Transform ponto vector 3 posição, recebe transform position, e se transform position for diferente de posição, transform position ponto x, posição, porque ele foi definido aqui embaixo, peraí. Pronto, agora tá certo. Agora só tem que ver que a transição se tá ligado rápido aqui. Pronto, agora tem um personagem andando aqui e ele consegue ir pulando nas plataformas e fazendo animação. Opa. Entendi o que foi aqui. Tá, durante o pulo ele tá aguardando o valor aqui pulando demais aqui. Deixa eu ver. Vector up, força, vezes a força do pulo, um impulso molde. Né? Pronto, por enquanto é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí no chat e quiser perguntar, estou aqui à disposição ainda para responder mais algumas coisas. Então é isso. Vamos encerrando por aqui. Vocês vão ficar aí com as próximas palestras e também boa sorte aí no desenvolvimento dos projetos da Game Jam. Vamos. Então, por isso, aproveitem bem o evento e posteriormente eu vou querer ver o trabalho de vocês. Até.